Mas falando em bolsa de valores, Marco, nós estamos com 106 mil pontos, certo? Na sua opinião, hoje a bolsa de valores está num patamar que nós podemos falar que a bolsa está barata? Ou você ainda acha que com todo o cenário pela frente, você tomaria mais cuidado em falar a bolsa está barata? Bom, essa é a pergunta também de alguns outros bilhões, né, de reais. De novo, eu não costumo olhar para o Ibovespa, né, falar assim: porque eu posso falar aqui, e olhando para o potencial de cada empresa isoladamente, né, o Ibovespa tem 90 e poucas empresas. Se olhar isoladamente cada empresa, realmente as empresas elas têm muito potencial, né, estão muito descontadas isoladamente. Por quê? Como é que a gente consegue medir isso? Vamos pegar aqui uma fórmula simples, né, eu acho que tem muita gente que segue aqui também ou já fez ou tem uma franquia, por exemplo. A hora que você vai fazer uma franquia, abrir uma franquia, você tem uma taxa de retorno, né, essa franquia, "Pô, essa franquia vai me pagar em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos". Esse é um número comum, né, pra gente analisar. Tem empresa, pelo mesmo número, pelo mesmo indicador, eu já bati aqui umas 15 vezes nesse microfone, eh que esses números eles estão rodando em 2 vezes, 3 vezes, que é aquele famoso múltiplo preço sobre lucro, né. Pô, você fala assim, o que que é o normal? O normal, tem empresa americana que negocia 50 vezes, 60 vezes, e tem empresa brasileira que está hoje negociando a 3. Que é isso? É como se fosse em anos, né, 3 anos de taxa de retorno. É muito rápido. O que que eu estou querendo dizer? Estou falando que as ações isoladamente estão muito descontadas. Isso é o caso de um Itaú, isso é um caso de um Bradesco, isso é o caso mesmo de uma Petrobras, de uma Vale, se a gente olhar para a geração de caixa. Então, os ativos isoladamente estão muito descontados. É por isso que eu acho que não necessariamente vai subir agora em fevereiro, o pessoal vai me ligar, vai me xingar, né? Vai querer me pegar, eu preciso chamar o André aqui para falar, pô, o Ah, eu sou o primeiro a correr, pode ter certeza que eu corro rápido. pessoal tá me procurando. Eh, e isso pode acontecer, porque a renda variável também, né, como a gente falou, pô, 2021 tinha tudo para ser um ano excepcional. A bolsa americana voou, né? A gente chegou o primeiro semestre de 2021, estava tudo perfeito. Depois o que que aconteceu? Um mês negativo, 2, 3, caramba, chegou em novembro ali, falava, não aguento mais. 5 meses negativo, 6 meses negativo. Então, a renda variável ela pode ter essa oscilação, mas o que eu vejo realmente é que as ações estão muito descontadas. Pô, e se em 3 anos as ações, na média, subirem 100%, eu não duvidaria, né, ou seja, eu tô falando de 30% na média por ano, eu acho que tem potencial. Agora vai acontecer esse ano? Não, porque esse ano vai ser um ano difícil, né, e lá se foi mais um microfone aqui para fora. Quase, você viu, né? Eu tentei disfarçar, fez assim, ó, falei: "Ai, Jesus, meu salário vai embora". Aí que tá a reserva de emergência, né, também pra gente É pagar esses verdade. microfones, né. Agora, pergunta base, essa que todo mundo me faz, Magazine Luiza queda de 75%, desvalorizou 75%. Hora de comprar, oportunidade ou hora de vender ou ficar só de olho esperando um pouco? Então, imagina o seguinte, que eu fico bravo nas redes sociais, eu não entro muito em polêmica no Twitter, principalmente. Mas o que acontece, há 3 anos atrás, 2020, né, 2020 ali no meio da pandemia, Magazine Luiza, outras empresas de varejo, ele eram simplesmente perfeitas, né, todo mundo vai comprar, né, pelo e-commerce a vida inteira, e acabou acontecendo mesmo, o crescimento veio. E aí passou 2021, de repente essas empresas de perfeitas passaram para ser odiadas, empresas odiadas. Então começou a bater, não, porque não vai crescer mais, agora vem concorrência sempre existiu, né, sempre existiu a Amazon no Brasil já há muito tempo, agora tem Shopee, tem outras, Mercado Livre Mercado Livre agora. acelerando, então tem concorrência. Só que o mercado também tem muito assim de, essa é a minha queridinha, né, que foi a Magazine Luiza por muito tempo, e agora a empresa odiada. Não, é a mesma empresa. É lógico que agora é um outro ambiente. O Brasil esse ano não vai ter crescimento, vai ser próximo de zero, as companhias vão crescer num outro ritmo, elas estavam muito caras. Nos Estados Unidos também, empresas de tecnologia que são muito caras começaram a realizar bem as ações. Então essa é a minha leitura. O que eu acho que se a gente tiver uma inflação no Brasil, que é o que não está na conta, se tiver uma inflação melhor do que o esperado, porque é uma continha simples, pessoal, não sei se todo mundo está entendendo essa conta. A Selic ela vai para 12%, né? Vai para 11,5%, talvez 12% agora, no começo do ano, nos próximos meses. Só que a gente vai ter uma taxa de inflação de 5, 6%. Então, o Brasil, né, foi um relatório divulgado pelo JP Morgan recentemente, ele falou o seguinte: o Brasil vai ser o país que vai ter a maior inflação real do mundo. Ou seja, se eu pegar os juros, né, na verdade a taxa de juros real, desculpa, a maior taxa de juros real do mundo, né, 6%.
não tem nenhum lugar do mundo cujo um título paga 6% acima da inflação, né? Então não precisa, para mim não precisa nossa taxa de juros ser tão alta. Então o que eu acho que a inflação pode ser um pouquinho mais baixa, essa taxa de juros começa a cair um pouquinho mais rápido, aí as ações de varejo vão voar. Que é o que aconteceu alguns dias, semana passada, Que eu vi que um elas dia ou subiram, outra, né? algumas começaram a subir. Então, se a gente tiver uma inflação um pouquinho melhor, independente da inflação, a gente pode ter sim essas ações se recuperando. Mas só se a gente tiver cenário. Porque o ambiente econômico vai ser muito ruim esse ano. Vai ser muito próximo de zero. Setores talvez entrando em recessão. Não vai ser um ano fácil, né? Então, melhor ficar meio de olho. Presta atenção como é que vai ficar, porque assim, o pessoal fala pra mim, é compra ou venda? Depende, a empresa, você tem que ver a empresa, ela é boa, né? Você estudou a empresa por 5 anos, porque o que importa são os fundamentos, que nem você falou antes. Na sua visão agora, é compra ou venda? É melhor olhar outras opções, não olhar para o varejo Pro por varejo. enquanto, né? Porque vai Então, sofrer ainda. O varejo ainda. Foi o que você falou, né, Marco? A taxa de juros ainda deve permanecer alta. então Quando começar a cair, que você vê um cenário melhorando. até ter uma formulinha dos economistas, mas para traduzir para todo mundo, a curva de juros vai subindo e vai continuar subindo, só que o impacto na economia, no bolso, né, das empresas, das pessoas, isso traz um resultado 6 meses depois, de atraso, né? Como a gente está aumentando ainda, então realmente pode ter um impacto ainda no consumo das pessoas, começarem a sentir realmente que os juros estão subindo. Então essa é a leitura. Até falando um pouquinho o pessoal em relação a setor, a gente tem apostado muito, gostado muito, que é o que tem acontecido nessas 2 primeiras semanas do ano, 3 semanas, é o setor de commodities, né? E eles estão vindo muito bem. Então, pessoal, temos, ainda bem, outras opções, não são tantas empresas assim, mas a gente tem outras opções aqui na bolsa, né? Petrobras na máxima histórica, a Vale está se recuperando, siderurgia indo bem, enfim, petróleo indo bem. Então, temos outras preferências. Não vemos o setor se recuperando, porque é uma questão matemática também. Não adianta subir 70% agora, né? Tem que subir muito mais. Então é sempre aquela regrinha. Se caiu 50%, tem que subir 100% para recuperar. Sim. E a Magazine Luiza não vai subir 100% em 3, 6 meses, né? Infelizmente. Então quem perdeu esse valor é melhor aportar em outras ações, né, em outras empresas para tentar recuperar mais rápido. É isso que a gente está acreditando. Marco, falando em ações do varejo, você acabou de falar sobre a Magazine Luiza. Eu queria falar aqui de uma empresa que pergunta muito pra gente, que é a Via, né? A antiga Via Varejo. Você acha que, fazendo um comparativo entre Magazine Luiza e Via, qual está melhor posicionada, na sua opinião? E fala um pouquinho pra gente, a Via também caiu muito, né? Uhum. Qual a sua expectativa para a empresa? Sim, sim, sim. Até o investidor, ele sempre tenta procurar aquela empresa perfeita. Por exemplo, eu quero ser sócio da empresa perfeita. Pessoal, a gente vai tentar se antecipar, discutir, ligar para a Carol, falar, Carol, o que você está achando dessa empresa? Mas também o mercado a gente chama, posso falar aqui, o mercado também não é idiota, não existe assim, pô, nossa, só eu vi essa oportunidade. Tá todo mundo tentando fazer conta se antecipar esse movimento. Então, para a gente, a Via é uma empresa muito mais barata, muito mais descontada do que a Magazine Luiza, só que ela é uma empresa que tem indicadores piores do que a Magazine Luiza. Então, tem um motivo de ter esse desconto, né? Então, a gente sempre fala o seguinte, que tipo de empresa você quer ser sócio? Você quer uma empresa mais barata, mais agressiva, que se tudo der certo pode multiplicar várias vezes, ou uma Magazine Luiza que já está no estágio de 2, 3 anos para frente, só que é uma empresa mais cara, né? Então essa leitura que a gente tem, que o investidor tem que entender. Não existe assim uma pichincha ali. Esse é um pouco o meu trabalho, né, como analista. Eu tento procurar ações fora do radar, né? Mas pode ser que tenham outras pessoas, e eu preciso entender o motivo que levou realmente aquele papel tá muito descontado. E é sempre, a gente fala, acho que a Carol deve falar todo dia, não existe nenhum papel que tá barato que pode ficar mais barato, né? E realmente Exato. e não subir, né? E demorar muito para subir. Então é isso que a gente precisa entender. Tá barato? Tá. Via varejo? Tá. Mas qual que seriam os triggers? Eu acho que só um cenário macro melhor, uma inflação caindo, juros caindo, que a gente vai conseguir ver essas ações se recuperando. Quais são